Fala aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um novo vídeo aqui no canal do Godoy. Por aqui a gente vai diariamente falando sobre futebol e no vídeo de hoje nós vamos falar da grande vitória do Palmeiras, vamos falar da importante vitória do Fluminense que tirou o tricolor das Laranjeiras da zona de rebaixamento e vamos falar da babaquice, cara, do desrespeito. Olha... O que o Abel Ferreira tá pensando? Que desrespeito dele na profissional. Começando lá em Campinas, mas vamos começar pelo lado bom da vitória do Palmeiras. O Palmeiras venceu o Cuiabá por 5-0. Já no primeiro tempo já resolveu a situação. 4-0 e com uma excelente atuação do garoto Estevão. E olha só, hein? O Estevão chegou à marca de 14 participações em gols com a camisa do Palmeiras num campeonato brasileiro. Vejam bem, desde Neymar, e a gente já está falando mais de 10 anos, né, cerca de 15 anos, um atleta com menos de 18 anos não participava com esses números no Campeonato Brasileiro. O Neymar conseguiu ter uma excelente participação e agora é o Estevão. Ele já tem 14 participações diretas, seja com gols ou com assistências. E nessa noite em Campinas, ele fez 2 gols e marcou 2 assistências, sendo que a sua segunda assistência, que foi até para marcar o primeiro gol, né, do Felipe Anderson, com a camisa do Palmeiras, cara, muita inteligência, né? O Estevão tem muito controle de bola, ele trabalha mais ali aberto, né, pelo lado direito, e quando ele tem esse 1 contra 1, é muito ruim pro adversário porque ele acelera e desacelera. Ele acelera e desacelera. E se você prestar atenção bem nesse gol, a armação dele ele pega a bola praticamente lá no meio de campo, tanto que na imagem a gente vê, né, o escudo do Guarani, do Bugre, no fundo da imagem, e ele começa, acelera, desacelera, acelera, desacelera. E essa malandragem dele acaba, né, bagunçando o sistema defensivo, e ele individualmente fez um grande jogo, e aquilo, né, a gente sabe que o Palmeiras, por ter sido recentemente eliminado nas Copas, né, nas oitavas de final, tanto na Copa do Brasil quanto recentemente agora na Copa Libertadores, o Campeonato Brasileiro é visto como uma obrigação. E até mesmo esta foi a mensagem do torcedor alviverde no estádio, né? Falando que o brasileiro virou uma obrigação. E dentro desse, né? Que a gente sabe que tem essa pressão, vencer é muito importante e já vencer é melhor ainda. Então o Palmeiras venceu, convenceu, fez um belíssimo de um primeiro tempo e dá pra gente pegar a figura do Estevão como um grandíssimo jogo. Foi uma grande noite de futebol do Estevão, se a gente pode falar assim, com a camisa do Palmeiras. Esse jogo dele foi praticamente beirando ali o que a gente imagina daquele seu... Tecnicamente, cara, ele fez de tudo, fez um grandíssimo jogo, o garoto. Infelizmente, o que fica, né, manchado nessa noite, dessa bela vitória do Palmeiras, fica a coletiva, a infelicidade, né? Um babaca, né? Vamos falar o português claro aqui, né? Um babaca, um enorme babaca. O Abel Ferreira ter feito o que ele fez na coletiva de imprensa. A jornalista Aline, né, do grupo da Bandeirantes, ela fez uma simples pergunta. Foi apenas uma observação. Ela queria que o Abel Ferreira fizesse uma atualização. E aí o Abel Ferreira, né, vindo com... Eu não devo explicação, eu não devo... Cara, não, olha, mas de uma grosseria, de uma estupidez e até mesmo de uma burrice, né? Pois ele fala, eu só dou satisfação a 3 mulheres. A minha esposa, a minha mãe e a Leila Pereira, né, a chefe de presídio. Então ele viu o que do outro lado, que aquele ali é o sexo oposto, é o sexo feminino, eu não te devo satisfação. Se fosse um homem a fazer a pergunta, que ele não era Abel, pode nos atualizar? Gente, o jornalista está sentado ali na coletiva de imprensa, a gente já debateu sobre isso, sobre o Renato Portaluppi, Renato Gaúcho e o Abel Ferreira. Eles estão ali também para ser interlocutores para o torcedor, ou melhor, para a torcedora Abel Ferreira. Eu quero saber o seguinte, qual foi o sentimento da torcedora do Palmeiras assistindo a coletiva de imprensa, independentemente se ela gosta ou não gosta, se ela tem uma certa, né, empatia com a jornalista ou não, mas eu gostaria de saber o que passou na cabeça da torcedora do Palmeiras, da torcedora mulher do Palmeiras, ao ouvir o técnico dando uma mensagem tão babaca, tão medíocre, não, abaixo do medíocre, né? Mas assim, uma estupidez, uma agressividade, satisfação, é tão burro, pois nem era satisfação, era só uma atualização. Isso ele poderia atualizar ao torcedor. E aí usou... E aí tiveram os outros... Porque é aquilo, né? No antro ainda tem os outros babacas, né? Que ainda riram. Tanto que você consegue ouvir risadas, né? No fundo, é nítido, né? Risadas masculinas, né? É os babacões, né? Que estão ali babando, querem babar o ovo ali do treinador. E até no ato de grosseria, foi um enorme machista babaca. Toda a nossa solidariedade à profissional ali que só fez uma pergunta. Pode nos atualizar? Não era satisfação. Bom,
No estádio do Mineirão, o Fluminense venceu o Atlético Mineiro. O Fluminense venceu o Galo por 2-0 e quebra um tabu. O tricolor não vencia o Atlético Mineiro em BH, na capital de Minas Gerais, há 7 anos. E o Fluminense não vencia nesse Campeonato Brasileiro uma partida por mais de 1 gol de diferença, cara. Ele não conseguiu. Foi a primeira vez que ele conseguiu vencer uma partida por mais de 1 gol de diferença. Uma vitória por 2-0 é uma prévia do que vai acontecer na Copa Libertadores. É muito cedo a gente ainda cravar isso, faltam cerca de 3 semanas para esse grande confronto de quartas de final envolvendo o Fluminense, o atual campeão da Copa Libertadores, e o Atlético Mineiro. A gente sabe que o Gabriel Milito acabou poupando também alguns jogadores, sobretudo, né, os jogadores da frente, por exemplo, o Paulinho entrou apenas ali no segundo tempo, o Scarpa nem foi utilizado, mas de qualquer forma foi uma vitória muito tranquila para o Fluminense. O Fluminense foi mais organizado, no meio de campo o Fluminense teve o melhor controle do jogo, criou oportunidades. O Atlético Mineiro tem uma falha grosseira no segundo gol, não sei se você reparou, pois muitos jogadores do Atlético estavam reclamando com a arbitragem, pedindo ali, parece que era um pênalti, e aí teve a cobrança, aí o Arias saiu, né? Próximo já ali na cara do gol, fez a finta, marcou o segundo gol, e o primeiro foi muito bonito, né? O primeiro gol do Serna foi um achado do Fluminense, né? Um atleta que estava jogando no futebol peruano, pouco conhecido, o Fluminense não fez, né? Uma contratação cara, né? Financeiramente, mas tem sido muito importante. Ele até teve uma oportunidade no segundo tempo, acabou desperdiçando, ia fazer um belo gol, né? Num domínio, ele acabou tirando do defensor do Atlético Mineiro, mas de qualquer forma, um primeiro gol muito bonito. Ele dá um corte seco que deixa o defensor do Galo de bunda no chão e abriu o placar de perna esquerda para o Fluminense. E com essa vitória, até o momento, o Fluminense ele saiu da zona de rebaixamento. É, exatamente. Nessa rodada 24, o Fluminense até o momento consegue sair da zona de rebaixamento, somando 2 pontos a mais ali do que o Vitória e do que o Corinthians, e aguarda, né, ali a finalização desta rodada para saber se finalmente conseguiu sair. De qualquer forma, mais um jogo sem sofrer gols, tendo quem? Thiago Silva na defesa. É impressionante, né, o número do monstro Thiago Silva, desde que ele chega no Fluminense, quando ele começa a partida, quando ele é o titular, o Fluminense vai passando aí já por 6 jogos de invencibilidade defensiva. E isso acaba sendo um retrato desse time muito mais consciente e consistente, né? E com essa consistência, principalmente no campeonato de regularidade, que é o Campeonato Brasileiro, faz o Fluminense se recuperar, somar pontos, e hoje ele conseguiu, né, até o momento aí, sair da zona de rebaixamento. Vamos ver o decorrer dessa rodada, mas nessa rodada de sábado, né, na rodada de ontem, uma grande vitória do Palmeiras, uma grande apresentação individual desse garoto de 17 anos, Estevão, uma enorme babaquice, do técnico Abel Ferreira, extremamente respeitoso com a mídia esportiva, com a mídia palmeirense e com a mulher palmeirense também, e uma importante vitória do Fluminense fora de casa, e o Atlético em 4 jogos já sem saber o que é uma vitória no Campeonato Brasileiro. O Atlético também precisa se recuperar. Um grande abraço, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Por aqui a gente vai falando sobre futebol todos os dias. Um abração!